uma comunidade de fé que possa lhe abençoar, né, pastor Tassos? É isso mesmo. A Bíblia traz vários elementos para demonstrar que a fé é racional. O mais imediato deles é um mandamento. E hoje a gente veio falar de fé e ciência, né? Eu separei até aqui algumas perguntas para vocês, que eu sei que vocês conhecem muito a Bíblia, né? E toda vez que o pastor Tasso vem aqui, vem outros pastores, eu aprendo muito. Eu me sinto muito lisonjeado, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, né? A fé pode curar aquilo que a medicina não consegue explicar? Nossa. Pode começar, Jonathan, ou o pastor quiser. Tem um livro escrito por Candy Brown que fala exatamente disso. Candy Brown e Josh Brown formam um casal que tem treinamento em Harvard e em Oxford. Todos dois são muito fortes academicamente. Inclusive, nós almoçamos na casa deles, eu e minha família, eles convidaram, eles contaram essa história pra gente, que Josh descobriu que estava com um tumor no cérebro. Cara, ele é neurocientista e o tumor no cérebro era num lugar que não podia ser operado. Ele já sabia ali qual que seria o futuro dele, né? Sabia. Pela ciência. Pela ciência. Ele sabia qual que seria o futuro. Tava ele e a esposa no mesmo hospital, ele para ver esse tumor e a esposa para ter o primeiro filho. Nossa. Aí ele disse assim, olha, Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Aí foi falar com o pastor dele. A linha teológica do pastor era de maneira tal que o pastor chegou para ele e disse assim, não se preocupe, Josh, nós iremos orar para que você morra sem perder a fé. Aqui. Nossa, cara, que isso? Aí, ele contando isso. Que você morra sem perder a fé. Sem perder. Você tem a salvação, né? Que legal, né? Aí ele disse, não, mas eu queria ver meu filho, eu queria ver minha esposa, minha família crescer. Aí ele disse assim, Tassos, eu procurei lugares em que estava havendo revivals, avivamentos. Aí disse, eu fui pro Canadá onde tinha uma reunião, mas ele disse, mas espera aí. Quando eu chegar lá, eu vou fazer uma análise profunda da teologia, para ver se aquela teologia é bíblica ou não. Aí ele falou, Tassos, sabe o que eles diziam lá? Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Ele disse, não pode estar errado. Teologia dessa, uma frase não pode estar... Seja curado em nome de Jesus. E assim foi, oraram por ele poderosamente. Ele foi para casa. Cara, no outro dia, ele não sentiu nada. No outro dia, não sentiu nada. Ele sentiu uma paz. Aí ele foi para o hospital, fez de novo lá o MRI, que é a ressonância magnética. Sim. Onde estava o tumor? Uma cicatriz. Não tinha o tumor mais. Como se fosse a esposa dele, Candy Brown, pegou fundos da universidade, fez o seguinte, reuniu pessoas doentes, fez todos os exames correspondentes às doenças daquelas pessoas. Depois teve oração intercessória, sessões de oração intercessória. E depois fizeram os exames novamente. Ela pegou os exames antes e depois e publicou em um livro pela editora da Universidade de Harvard. Quem quiser ler esse livro, escrito por Candy Brown, se chama o livro Testing Prayer, Testando a Oração, publicado pela editora da Universidade de Harvard. Então, meu querido, a fé leva a lugares muito mais longe do que a medicina leva. O que não é dizer que a medicina é contrária à fé. Deus usa a medicina também para nos curar. A medicina é como um instrumento nas mãos do nosso Senhor. É como um belo violino sendo tocado. Eu creio muito que a medicina, pastor Tassos e Luan, ela é uma via, um instrumental, uma bênção, porque, afinal de contas, a medicina chegou onde chegou por conta da graça do Senhor, né, concedida a humanos que produziram, né, e a penicilina e grandes outras descobertas. Mas é fato, Luan, na sua pergunta de que a fé, ela vai a lugares em que hoje a nossa medicina não consegue tocar. Há um estudo muito famoso americano de 2 grupos. Eles fizeram um corte. Então, são 2 grupos específicos, né? Um grupo tinha uma base de fé cristã, falava sobre isso, apregoava, orava em doenças muito semelhantes. Qual foi a surpresa? Aquele recorte das pessoas que tinham uma base de fé cristã, pastor Tassos, que viviam a vida de oração, que dependiam do Senhor,
né, tiveram uma taxa de resolução, né, de doenças sérias, né, com internação hospitalar, uma taxa muito maior, né, do que o grupo, que era um grupo mais estéril, mais dado ao agnosticismo. Então, assim, dados técnicos, a ciência glorificando a Deus. Então, a medicina, ela é um instrumento de Deus, mas é a fé em si, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva a lugares onde a medicina não pode chegar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Jonatas falou de uma situação que houve descobertas da penicilina. Sim. Existe o mover de Deus nas chamadas serendipidades. O que é serendipidades? São as descobertas acidentais em ciência. Às vezes a pessoa está buscando algo e descobre algo que não estava procurando, que é muito mais poderoso do que aquilo que ele estava procurando. Serendipidades. Deus age até nas descobertas. A penicilina me parece que é um desses exemplos. Não, a penicilina foi totalmente ocasional. Durante um estudo, ela caiu numa placa de Petri e não se esperava. Então, é graça do Senhor. Quantas coisas a gente descobre, quantas medicações foram utilizadas para um fim e no meio da pesquisa, né, por graça do Senhor, ela conseguiu resolver um problema sério que a humanidade tinha e não sabia como resolver. Maravilha, né? Pensa. E também a fé, ela não existe um método, né, pastor? Porque eu vejo, sei lá, quando Cristo foi curar dos olhos, ele pegou o barro, né, cuspiu ali, passou nos olhos do cara, do cego lá, ele enxergou. E teve outro caso também que Jesus fez de outra maneira. Então não seria um método, mas seria a fé. Nós não podemos colocar o Deus criador dos céus e da terra em uma caixa. Dizer que Deus só pode agir assim Daquele ou assado. método. Isso não é dizer que a medicina é contrária à razão. Sim. O que nós estamos relatando, você relatou, foram situações de milagres, grandes milagres, Sim. que acontecem até hoje. Apesar de que esses milagres mais profundos, como a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, isso aconteceu em 250 situações na Bíblia e estão concentradas em 3 gerações. Elias, Eliseu, Jesus e os seus apóstolos e Moisés. Elias, Eliseu, Moisés e Jesus e seus apóstolos. Agora, milagres há até hoje. Agora, quando nós dizemos isso, nós não podemos jamais achar que a fé é contrária à razão. Perfeito. A razão sustenta a fé. E na Bíblia há muitas passagens, se quiserem falar sobre isso, que demonstra a base racional da fé cristã. Queremos sim. Pode, quiser começar. Tem uma frase que me moveu muito. A gente estava aqui no off, né, pastor Tarsilo, conversando, de que a universidade é uma seara em que jovens cristãos, né? Tem um dado americano, 8 em cada 10 jovens se perdem na universidade. Eu ouvi essa frase uma vez num momento de crise. Fé que pensa, razão que crê. Então, isso é muito importante e é o que o pastor Tasso está falando e que é um dos grandes apologetas da nossa geração e foi um cara que me abençoou muito nesse momento de vida, né? De esterilidade, de muita crise de fé. E o que ele diz São Paulo nos instiga, inclusive, não é a não perguntar. Você não vai ver na Bíblia. Inclusive, a santa palavra do Senhor, né, para aqueles que ainda têm tantas dúvidas, o Senhor, ele expõe a natureza humana de forma visceral, né? Vide Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor, né, pastor Tassos, ele deixa desnuda a nossa falha, os nossos pecados, para se cumprir em Jesus, né, a resposta de todos os nossos anseios. Então, se você tem dúvidas, você deve perguntar, você deve indagar, e ao invés de fugir das Santas Escrituras e da Santa Palavra, você deve mergulhar ainda mais e procurar uma comunidade de fé que possa lhe abençoar, né, pastor Tassos? É isso mesmo. A Bíblia traz vários elementos para demonstrar que a fé é racional. O mais imediato deles é um mandamento, para que nós saibamos e pensemos a nossa fé, que é a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que diz: santifique o Senhor e seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há um mandamento: esteja sempre preparado para apresentar a qualquer um que lhe pedir o porquê da sua fé. Então a fé tem que ter um porquê, uma razão, uma sustentação. É um mandamento da Bíblia para que saibamos o porquê da nossa fé.
E é escrita em uma carta católica. Não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de católicos, que é universal, que é uma carta de Pedro. Não é uma carta aos coríntios, aos romanos, aos filipenses. Essas cartas que são direcionadas às igrejas, elas servem para todos. Mas a mensagem tem que ser entendida no contexto do problema que havia na igreja e a carta está sendo dirigida à igreja para solucionar aquele problema. Quando você fala a primeira de Pedro, não é direcionada a uma igreja específica, então o seu entendimento é ainda mais imediato. Uma carta universal. E lá tem um mandamento, repito, na primeira de Pedro 3,15, dizendo que você deve apresentar as razões da sua fé. Se ainda me permite, rapidamente, a primeira de Pedro 3,16, que é o verso subsequente a este que nós estamos vendo, diz o método como essa razão deve ser apresentada. Diz assim: faça isso com respeito, moderação, equilíbrio. Você não deve fazer isso para ganhar o argumento. Você deve fazer isso para ganhar a pessoa. Sim. É por isso que muitas vezes contra o homem herético, contra o homem faccioso, não um homem que busca o entendimento, mas busca agredir as escrituras, jogue isso no lixo, rasgue isso, você não deve debater. É uma orientação, inclusive, de Tito, no capítulo 3, no verso 10. Contra o homem faccioso você não deve debater, porque é inócuo, é sem sentido, sem nenhum significado aquilo. Você vai afastar a pessoa mais do evangelho do que ela está. Então você veja como a Bíblia é profunda, ela vai ao cerne, ao epicentro da questão, dizendo que nós devemos apresentar Cristo para que mais e mais pessoas entreguem sua vida ao Senhor. Verdade.